Meu nome é Gustavo Pinto da Silva, sou professor aqui no Colégio Politécnico da UFSM e coordeno o projeto de extensão Polifeira do Agricultor, que é um projeto que visa fortalecer especialmente a alimentação e a qualidade da alimentação das pessoas. Meu nome é Renato Trevisan, eu sou professor aqui no Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, colega do professor Gustavo. Eu sou responsável pelo setor do Laboratório de Espécies Nativas e de Práticas Ambientais. É aqui onde os alunos vêm fazer todas as práticas necessárias para o plantio e o desenvolvimento das espécies de frutíferas nativas que estão presentes aqui no nosso bioma, na Mata Atlântica do bioma Pampa. A produção de alimentos para o autoconsumo, para o consumo na própria família, ele é de fundamental importância porque tem vários aspectos que eu diria assim que fortalecem especialmente os aspectos da alimentação, né? Ou alimentação da casa, da família. Então é importante a gente sempre ter essa compreensão de que o autoconsumo ele não tem aquele objetivo de comercialização. O objetivo é produzir e melhorar um pouco, né, a qualidade muitas vezes da dieta da família. Então isso se refere à produção, por exemplo, de ter uma horta caseira, de ter uma pequena criação animal, ou também, né, o que nós vamos falar aqui, a produção de frutas para o autoconsumo. Então as frutas, a gente sabe da importância que elas têm na nutrição, né, das pessoas. Boa parte da população não consome frutas, porque as frutas são caras, né? Se nós procurar no supermercado, em geral, as frutas têm um preço, né, de comercialização relativamente alto. Por outro lado, né, elas têm uma função na disponibilidade de nutrientes, né, de minerais, de vitaminas, né, de energia, que é imensurável. Então é com esse objetivo que nós vamos falar para vocês um pouquinho da produção especificamente de frutas para o autoconsumo. Primeiramente é importante dizer que ter frutas em casa, ter plantas, né, elas ocupam aquele espaço físico que muitas vezes é ocioso, né? Então, num pátio, né, se referindo especificamente à questão urbana, né, um pátio, tu pode melhorar a qualidade e o conforto do teu espaço por a disponibilidade de uma sombra, né, e utilizando melhor aquele lugar que não está sendo ocupado. Então esse primeiro aspecto é fundamental, de fundamental importância nós nos dá conta. Dificilmente uma criança, né, deixa de brincar ou de criar memórias em relação a uma árvore. Então se nós lembrarmos da nossa infância, nós vamos lembrar das frutas que nós consumimos, de um local específico, elas ficam guardadas para o resto da vida. Tanto é prova que dificilmente uma pessoa gosta de derrubar, né, ou se sente bem cortando um pé de árvore frutífera. A fruta então ele tem esse aspecto do aconchego, né, de uma ligação que é muito mais do que a questão do consumo que eu abordei anteriormente. Então esse primeiro aspecto eu acho que é fundamental, plantar árvores para melhorar o espaço onde se vive, né? Ter uma frutífera, por vezes ela pode também ser uma sombra, um espaço para uma criança brincar, né, e para guardar então essas memórias. Então esse aspecto eu considero importante. De outra parte, a produção de uma fruta, né, com qualidade, uma fruta, né, a gente vendo ela produzir, ela tem esse aspecto de permitir consumir um alimento fresco, saudável, colhido direto da planta. Nós soubemos como ele foi produzido. Diferentemente de um alimento que por vezes tu compra no supermercado e que tu não tem ideia da onde, né, da onde foi adquirido, como foi produzido, que produtos muitas vezes foram utilizados e que estão contaminando as nossas famílias. Então esse segundo aspecto, né, eu já diria que é quase o terceiro, né, porque
a gente falou da importância da qualidade, da nutrição, né, da importância de ocupar um espaço físico, mas também a importância de nós termos, né, um alimento que a gente sabe como foi produzido. E aí vem um outro aspecto que acho que é importante também salientar. Na medida em que a gente consegue produzir, colher e consumir, eu não gasto no supermercado. Eu tenho disponibilidade e aí eu ganho financeiro. Então veja que parece um simples pé de árvore num contexto de uma residência, do lugar onde vive, ele avança, né, em múltiplas possibilidades. E dependendo do tipo de planta frutífera, também em alguns momentos do ano, né, se pode fazer o processamento dela, né? Então é outro aspecto também. Vejamos, por exemplo, um araçá. O araçá, que é uma fruta nativa, uma fruta que produz bem, dá uma geleia espetacular. Também produz um suco, uma pitanga, né? O próprio butiazeiro, que é também uma planta da nossa região, né? E sem falar de uma laranjeira, né? Que pode ser feita uma geleia, uma goiabeira, né? Então a fruta ela te permite esse processamento, porque às vezes ela produz num período concentrado. E aí tu não quer perder, né, aquela quantidade de fruta que está produzindo. Claro que para chegar uma fruta numa qualidade que a gente gostaria, talvez até competitiva, né, aquilo que se encontra no supermercado, tem que tomar alguns cuidados especiais, mas não que não seja possível de chegar a isso com controles, com métodos talvez de produção, né, que nem usam químicos. Porque às vezes a gente olha uma fruta e diz, isso é assim porque você usou produto químico. Não, uma isca para pegar as moscas que causam aquele bicho, por exemplo, né, pode ser feita com suco da própria fruta. Um controle de uma doença pode ser feito com a aplicação de uma cinza, de uma água de cinza de um fogão a lenha, né? Então, tecnologias simples assim permitem que as pessoas produzam em casa e tenham uma dieta de maior qualidade. Hoje eu vou mostrar rapidamente para vocês como a gente pode fazer um plantio de uma frutífera na casa de vocês ou na propriedade de vocês. Então nós vamos começar a entrar numa época na qual a gente pode plantar diversos tipos de frutíferas, como laranjeira, bergamoteira, pessegueiro, ameixeira, enfim, existem várias espécies que vocês podem plantar, inclusive as nativas, como pitanga, jabuticaba, guabirobas, etc. Tá? No primeiro momento, então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma cova. A cova deve ter umas delimitações, né, de profundidades em torno de 30 a 40 centímetros de largura e profundidade, né? A priori, seria muito importante nós removermos a primeira camada onde tem ervas daninhas e separar, fazer uma limpeza, separar a primeira camada do solo dos 20 a 25 centímetros e colocar no lado da cova, e o resto do material que a gente for coletando da cova do outro lado. Por que a gente vai fazer isso? Porque na primeira camada do solo ela contém mais matéria orgânica e nós podemos também utilizar nessa camada que nós separamos materiais orgânicos que vocês mesmos podem produzir na casa de vocês. Resíduos de erva mate, borra de café, casca de frutas, banana, laranja, bergamota, enfim. Recomendo que vocês nunca coloquem material que contenha sal. Por exemplo, saladas que vocês colocaram vinagre, sal, isso não coloquem na cova de vocês, nas mudas de vocês, que pode causar algum problema, uma fitotoxidez na planta, ok? Então agora vou mostrar para vocês como a gente faz o primeiro momento para fazer a limpeza da área e a formação da cova. Bom, então quando a gente for abrir uma cova, nós precisamos sempre ter umas ferramentas específicas. Uma delas é uma enxada, para a gente fazer a limpeza na área na qual a gente for formar a cova, e uma pá. Geralmente é importante que a pá seja essas pá de corte, porque estas vão definir o nosso tamanho de cova. Geralmente ela tem uns 30 centímetros por 15 centímetros, tá? Então começamos a fazer a limpeza. No momento que eu fizer a limpeza, já tem uma cova formada aqui para vocês terem uma ideia de como isso fica, mas sempre é interessante fazer essa limpeza no qual
aonde a cova vai ser formada. Porque sempre tem ervas daninhas e essas ervas daninhas podem, de uma certa forma, competir com a formação e desenvolvimento da muda. Faça essa estrutura onde vai ser feita a cova. Depois, com o auxílio da pá, a gente define o tamanho, separa a primeira camada de um lado, ok? E do outro lado aqui vocês podem ver que eu já deixei preparado para vocês verem melhor, que essa camada aqui é a camada da parte superficial. Então, se vocês tiverem um adubo orgânico na casa de vocês, é interessante que vocês façam essa mistura. Então, misturem esse adubo orgânico com a parte superficial da cova, e esse material, após misturado, ele vai ser colocado no fundo da cova. Por que no fundo da cova? Porque esse material tem muito mais matéria orgânica que a parte mais funda da cova, ok? Então nós colocamos no fundo da cova esse material e pegamos a muda que a gente vai fazer o plantio. Vocês podem receber diferentes tipos de mudas embaladas em embalagens plásticas, em vasos ou em sacos plásticos. Quando elas vierem em sacos plásticos, é muito interessante que vocês façam uma poda do sistema radicular. Então é necessário uma faca que tem uma serra que corta melhor, e no próprio plástico é feito esse corte mais desse sentido. O que vai acontecer aqui? Se as raízes estiverem enoveladas, elas já vão ficar prontas para serem absorvidas no solo. Então sempre é feito esse tipo de cuidado. Eu vou mostrar para vocês aqui então o plantio de uma pitangueira. Pitangueira é muito interessante para se ter no jardim das nossas casas, porque é uma fruta vermelha e todas as frutas vermelhas apresentam propriedades medicinais muito interessantes. Então, para os filhos, para as crianças, para os netos de vocês, é sempre interessante que eles acostumem a comer frutas, e sempre de uma diversificação de cores. Priorizar as frutas vermelhas, as amarelas e as frutas verdes também. Então, se a muda vier nesse tipo de embalagem, a gente simplesmente vai dar umas batidas na embalagem e ela vai se soltar. Ó. Então aqui fica a muda. E depois que nós colocamos então a parte superficial do solo misturado com o substrato, nós levamos essa muda até a cova. Nós temos que ter o cuidado que a base do tronco, ela não pode ficar abaixo da cova. Então vamos colocar mais um pouquinho de terra aqui para ela ficar mais assim. Aqui tá bom. Então nós colocamos a mistura do nosso composto ou do substrato na parte superficial da terra, né? E nós vamos preencher então com esse material na cova. Aquela parte, os outros 30 centímetros que ficaram abaixo da camada mais superficial, que tem mais matéria orgânica, a gente vai colocar por cima. Sempre é bom, depois que a gente fez o plantio, com o próprio pé, fazer esse movimento na volta da muda para preencher os espaços que ficaram com o ar. Tá? É bom também fazer com a terra que fica na volta o que nós chamamos de uma bacia. Tá? O que nós chamamos de uma bacia. Feito isso, é muito importante, se na casa de vocês tem ventos muito fortes, a gente precisa então fazer um tutoramento, ou seja, nós precisamos conduzir a muda. Pegamos um bambu ou qualquer madeira que vocês tiverem em casa, procurem então não cravarem diretamente no sistema radicular, meio que de lado da planta,
e com um barbante, uma linha, vocês amarrem em forma de 8, nunca amarrar nesse sentido assim. É sempre recomendável fazer numa forma de 8. Como é que seria essa forma de 8? No tutor a gente faz esse laço e forma o 8 e amarra então aqui na muda. Então esse movimento com o vento vai fazer com que ela, no momento que ela for desenvolver também, isso não vai estrangular a muda. E vai permanecer ela nesse sentido retinha, firme para cima. Feito o tutoramento, então, um passo extremamente importante é a irrigação. Após o feito plantio, nós precisamos irrigar. Quanto de água a gente vai colocar? Formamos essa bacia. Então a finalidade dessa água que a gente for colocar é fazer com que preencha os espaços com ar dentro da cova. Então de 20 a 30 litros é o suficiente para que esse ar permaneça e faça com que a argila do solo fique aderida no sistema radicular e aí a planta então consegue se desenvolver melhor. Tá? Então a gente coloca água em torno de 20 a 30 litros. Quantas vezes por semana? Quando tiver temperaturas extremamente altas, como estão ocorrendo ultimamente, né? De 2 a 3 vezes por semana, por um período basicamente de um mês, né? Depois que passou um período de 30 ou 40 dias, se entrar um período de chuva, nós precisamos então eliminar essa parte da panela ou da bacia. Como é que a gente faz isso? Com o auxílio de uma enxada. Então pegamos a enxada e desmanchamos essa bacia. Isso 30 dias após o plantio, 30 a 40 dias. Então a gente desmancha essa bacia. Caso tenha intensidade de chuva, a água não vai ficar acumulada. Consequentemente, então, a muda vai se desenvolver melhor. Nós estamos aqui no Lempa, na estufa, onde ficam então as plantas nativas, né? Uma infinidade de espécies. Aqui estamos falando só das plantas nativas. Também tem outras plantas, né, que não estão nesse ambiente aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a goiaba serrana, né, que é uma fruta que está muito na memória desses pessoal que vive ou viveu mais aqui na região de cima da serra, né? Mas tem outras, araçá, butiá, uvaia, acerola, dentre outras. E o que eu gostaria de dizer, né, é que ter uma planta, uma fruta, uma horta em casa é muito mais uma decisão das pessoas. Uma decisão, eu quero ter, eu quero cuidar, criar o amor, o sentido, né, em torno daquilo que vai fazer. Veja bem, na questão depois que planta, esse cuidado que vai fazer a cova, que vai ser colocada a planta num lugar, a necessidade principal para ter fruta é água. Água e nutriente. Água a grosso modo, né, a gente tem disponibilidade de água. A questão do nutriente, nós temos uma infinidade de subprodutos que às vezes são lixo no dia a dia e que podem muito bem estar sendo compostados, né? Criar um espaço lá, uma caixa de madeira, né? Ou até um próprio um buraco onde posteriormente vai recolher e colocar no entorno da planta. Uma coisa, e é importante ser entendido, é tu ter uma planta que tu coloca lá e tu nunca adubou ela. Na jabuticaba, por exemplo, as frutas acabam tendo um diâmetro, um tamanho muito pequeno, né? Experimenta colocar um adubo e colocar água para ver o tamanho que essas frutas e a quantidade que produz. Então, por isso que eu chamo a atenção, o principal para a produção, né, para incluir, para entrar com a fruta no nosso dia a dia, na nossa vida, é uma decisão. É uma decisão de como que quer criar seus filhos, de como quer que esteja o ambiente da sua casa, né? Quais memórias gostaria que ele tivesse, qual é a ideia, né? A memória que ele vai levar daquele lugar onde viveu.
Eu tenho boas memórias em relação à minha infância e provoco vocês a fazer uma reflexão, tá? Porque acredito que também tenho e dificilmente um pé de frutífera não esteve ligado a ela.